Vamos começar esse vídeo de hoje falando, primeiro de tudo, que você clique aí no like aí embaixo, que você se inscreva no canal e faça comentários, além, é claro, de clicar no sininho para que você possa ser notificado cada vez que eu lançar um novo vídeo. Senhores, eu me assusto cada vez mais com a história que acontece no Brasil, com a zumbificação que acontece no Brasil. Eu vistoriando a internet, vendo o que estava em alto dentro da internet, e eu encontro um tal de o que tenta se parecer com um documentário, porque é uma superprodução, é um documentário assim, ó, porque, gente, aquilo não se trata mais nada menos do que uma farsa, uma grande farsa patrocinada por dinheiro público, porque torna-se óbvio, apesar deles dizerem que não tem dinheiro público, a gente encontra a filmagem do avião inteiro do Bolsonaro voando em algum momento de um país para o outro, porque agora ele só quer saber de passear, não é verdade? Gastar dinheiro público passeando e gastando dinheiro aí para viajar, para conhecer, está se realizando, tá se deslumbrando com toda essa situação, e aí de repente você vê todo o avião visualizando esse tipo de filminho ficcional de uma obra tirada da cabeça de um débil mental, simplesmente um psicopata como Olavo de Carvalho, porque fica claro que a ideia de Olavo de Carvalho a partir dos primeiros momentos onde você começa a ver a imagem de Olavo de Carvalho começando a aparecer e depois ele começa a aparecer com frequência mais lá da metade para o fim, né? Olavo de Carvalho, para quem não conhece, é um sujeito que é um psicopata. Não sei se eu posso dizer que é um psicopata, porque o psicopata ele é um pouco mais inteligente do que isso. Mas eu vou dizer assim, Olavo de Carvalho é um doente mental que fugiu do hospício aqui no Brasil, porque a família dele internou ele mais de uma vez, porque ele sempre teve problemas sociais, ele sempre teve problemas das neuras que andam pelas cabeças dele. Olavo de Carvalho é um doente e todo mundo que siga esse tipo de doente certamente é um doente. E aí, de repente, a gente vê o avião inteiro presidencial vendo um filme que certamente patrocinado com dinheiro público, está óbvio aí, porque provavelmente aquele vídeo chegou naquele momento, ou eles devem ter pego com o Olavo de Carvalho, uma produção lá, e você vê a alta produção e como o filme está sendo pago para ser publicado, para ser distribuído. E lá dentro desse filme você vê a propaganda dos cursos de Olavo de Carvalho. Gente, pelo amor de Deus, Olavo de Carvalho é um estelionatário. Fugiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos. Ele tem uma historinha aí que ele conta que milionários estavam apoiando ele para ir para os Estados Unidos. Não, isso tudo é conversa fiada, gente. O Olavo de Carvalho é um dos maiores mitômanos que a gente conhece de toda a história do Brasil. E aí, vamos citar um exemplo, o que aconteceu. Esse sujeito chegou a dar aula no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro e na PUC de Curitiba. Essa universidade aceita somente pessoas que têm um curso superior para dar curso lá. E olha, muito dificilmente aceita só pessoas que têm um curso superior. Para dar aula lá tem que ter mestrado, doutorado. É uma das melhores universidades do país. Portanto, Olavo de Carvalho falsificou um diploma para poder dizer que era formado em filosofia, quando Olavo de Carvalho só tem quarta série primária, gente. Ele não conseguiu concluir o primeiro grau. Então Olavo de Carvalho lê as coisas e não consegue entender, obviamente, por causa da baixa formação dele e por causa dessas neuras todas que rolam nessa cabeça doente. O que acontece? Olavo de Carvalho inventa histórias como, por exemplo, de que a Pepsi é adoçada por fetos humanos. Gente, qual é o departamento de saúde americano ou o departamento de saúde brasileiro que deixe alguma coisa ser comercializada com a utilização de fetos humanos para adoçar refrigerante? Uma outra ideia bastante interessante de Olavo de Carvalho é que ele acredita piamente que a Terra é plana. É um sujeito doente mental, porque isso já foi desmentido cientificamente, e aí, para tentar dizer que não foi desmentido cientificamente, ele inventa autores, inventa histórias, inventa uma série de coisas para tentar comprovar que a teoria dele está certa. Tanto o heliocentrismo quanto o planicentrismo não foi provado, portanto, essa história diz, gente, toda a teoria de Olavo de Carvalho é completamente maluca. Vamos dizer uma outra coisa. Ele fala que Isaac Newton era um farsante, Albert Einstein era um farsante. Ele diz que, para apoiar esse argumento dele, ele diz que se ele não consegue entender, significa dizer que ninguém consegue entender. Gente,
eu sou engenheiro e sei muito bem que literaturas específicas para engenheiros, para físicos, ela tem que ser embasado em matemática, conhecimentos matemáticos muito avançados. Tudo aquilo que você conhece no primeiro, segundo grau dentro de engenharia, é a primeira coisa que você estuda, você relembra tudo que você aprendeu de primeiro e segundo grau. E quando você vai falar alguma coisa a respeito dentro da engenharia, ou dentro da física, ou cursos superiores voltados para a área de exatas, você tem que fazer toda essa lembrança. Olavo de Carvalho chegou até a quarta série, ele não tem fundamento matemático para tentar ler Albert Einstein, tentar ler Isaac Newton e, pior ainda, tentar entender fisicamente, tentar entender conceitos da física sem que ele tivesse tido esse tipo de fundamento. Não é simplesmente saber ler e escrever, tem que ter fundamento embasado que é criado através de anos de estudo. E esses anos são completando o primeiro grau, completando o segundo grau e depois aí mais 5 anos de faculdade estudando coisas muito além do que aquilo que a gente aprende dentro do primeiro e segundo grau. Então é claro que o Olavo de Carvalho jamais estaria preparado e jamais conseguiria entender uma obra a menos que ele fosse um gênio, mas o Olavo de Carvalho é um débil mental. Ele não é gênio, ele é simplesmente uma pessoa que inventa coisas. Ele tem uma capacidade incrível e nisso nós temos que dar o braço a torcer, porque em matéria de invenção de histórias ele é sensacional, porque ele consegue inventar um documentário, um chamado documentário, que Jair Bolsonaro deve ter pago uma fortuna absurdamente alta para poder divulgar isso, e aí de repente ele cria uma história toda, porque não há a menor dúvida de que em 1964, o nome dele é O Brasil entre Armas e Livros. Gente, que absurdo isso! Você encontra montagens de jornais ali que você vê facilmente que ao redor dos textos tem cores diferentes, ou seja, foi encaixada aquela manchete ali. Você for olhar embaixo nos textos lá, você encontra textos diferentes daqueles textos que ele está citando. Ele cita uma história e começa a narrar da manchete, coisa e tal, daí você dá um pause naquilo e começa a ler as letras lá embaixo. Você vê que foi desfocado de propósito para que você não conseguisse ler o conteúdo que tem lá em cima, porque senão você começa a não acreditar na história que foi criada. Trata-se de uma mentira colossal, uma mentira absurda, contando uma coisa e desmentindo o que a CIA já abriu arquivos, o que o governo brasileiro já abriu alguns arquivos. Tem muita coisa obscura ainda que o governo brasileiro não abriu, que a CIA não abriu, mas nós já sabemos que o governo brasileiro não tinha nenhuma expectativa de invasão comunista no Brasil. Tinha-se sim o desejo de fazer com que os Estados Unidos da América eliminassem o Brasil da concorrência mundial, como sempre fez. Toda vez que surge uma ameaça em relação às concorrências, aos produtos que os americanos produzem, eles vão lá e derrubam o governo do país para não criar concorrência, gente. É isso que acontece. É a mais real de todas as possibilidades. Isso é o neoliberalismo, isso é o liberalismo e o tal do movimento liberal econômico que as pessoas pregam, é liberdade de mercado. Quando um país começa a aparecer e começa a ficar cada vez mais rico, se tornando uma concorrência, eles vão lá e eliminam a concorrência, pura e simples é isso. Aí o que acontece? Você traça uma estratégia, faz comentários, e daí Olavo de Carvalho fazendo comentários, gente. Qualquer pessoa que siga esse sujeito, me desculpe, dizer que Einstein e Isaac Newton são farsas só porque ele não conseguiu entender as teorias de Isaac Newton e de meu Deus, do Einstein, gente, é simplesmente um absurdo. Até porque ele não teria formação suficiente para conseguir entender isso. E vamos e venhamos, dizer que Isaac Newton é um farsante significa dizer que toda a engenharia, esses prédios todos que você vê aí construídos, toda a engenharia é falsificada, ou seja, não é função nenhuma, então é tudo baboseira. Quer dizer, os prédios não ficariam de pé, porque todas as teorias relativas a deixar esses prédios de pé, a fazer tudo o que aconteça dentro da ciência, foi desenvolvida principalmente por essas duas pessoas. Significa dizer que você está contrariando toda a ciência, mas toda a ciência, quando você fala que Isaac Newton é um farsante. Quando você vê que Einstein finalmente conseguiu se contrapor às ideias de Isaac Newton e trouxe ideias mais modernas para modernizar, para trazer informações que Isaac Newton não tinha condições de ter na época. Foi Einstein que conseguiu modernizar e partir para esse processo ainda mais avançado. Portanto, se você não tem capacidade intelectual para entender Isaac Newton, você vai entender Einstein? Pelo amor de Deus! Quem é você, Olavo de Carvalho, para dizer que você tem capacidade intelectual para entender uma obra dessa natureza? E aí dizer que é um farsante,
Você chegar e dizer, por exemplo, criar histórias como, por exemplo, de que bom, enfim, tem histórias e histórias, e você vê que o Olavo de Carvalho sempre vai citar autores que você não conhece, que nem ele conhece, porque ele começa a citar histórias completamente diferentes do que está escrito no livro. É essa a estratégia do Olavo de Carvalho e de todos os seus seguidores. Mas eu acho que eu vou falar uma coisa boa que acontece com relação a isso, gente. Essa zumbificação total que está acontecendo na ideia da população, principalmente a respeito de política, que faz com que esse tipo de filminho tenha 4 milhões de visualizações, me deixa bastante contente, porque pode ser 4 milhões de visualizações de pessoas completamente crédulas e que sejam zumbis, mas também pode ser 4 milhões de visualizações de pessoas que estão começando a criar um senso crítico forçado justamente por personagens dentro da política brasileira como Olavo de Carvalho. Os piores ministros desse governo atual que dá ouvidos para esse tipo de bandido, esses piores ministros estão todos colocados por Olavo de Carvalho. Então, qualquer pessoa que dê ouvido para esse tipo de estrume só pode ser outro estrume. E aí não tem conversa, não existe lixo que transforma em coisas tão muito boas assim, né? Eu vou dizer o seguinte: nós temos aí uma determinada situação que está sendo criada no Brasil e que eu acho bastante interessante, desse efeito todo. Eu acho que nunca tivemos um momento tão favorável para que se desenvolva a mentalidade política dentro do Brasil. A mentalidade de discutir e se questionar, exemplo, se a direita é isso mesmo que está sendo apresentada, se a direita realmente é essa coisa e vai se manter dessa forma, sempre criando fake news, sempre criando notícias falsas para poder fazer com que as pessoas sejam de direita e atrair as pessoas para ela. Ou se a direita quer realmente alguma proposta séria, voltada para um desenvolvimentismo da parte com a filosofia de direita, mas sim com filosofias sérias, com alguma coisa que seja levada a sério. E assim como a esquerda nunca foi tão discutida, e eu diria até que nunca foi tão favorável para que a gente pudesse esclarecer a população a respeito de ideias de direita e de esquerda. Fazer essa diferenciação entre as duas ideologias, as duas filosofias principais. E eu posso perceber também que com isso, com essa discussão, nós estamos derrubando, graças a Deus, estamos derrubando uma coisa que pairava dentro da minha geração e da geração dos meus pais, que faziam a seguinte discussão: futebol, política e religião não se discute. Esse ditado é um dos ditados mais, sinceramente, mais burros que eu já vi na minha vida. Primeiro, porque se política vamos tirar desse grupo de religião e futebol. Primeiro, porque quando você vai para futebol por uma questão de cultura, o seu pai ele leva para o futebol e você passa a gostar de um determinado time por causa das cores, por causa de um ídolo que tenha lá dentro, que jogue muito futebol, por você gostar do esporte. E aí, gostar do esporte, gostar de um time não significa dizer naturalmente que você seja a favor do que o time pensa, porque o time não pensa. Na verdade, o time age e age dentro do campo. Portanto, torcer para futebol e torcer para política são duas coisas completamente diferentes, apesar de algumas pessoas torcerem para a política como se fosse futebol. Mas aí nós vamos fazer o seguinte: não se discute realmente futebol porque cada um tem seu gosto, é uma questão de opinião pessoal. E nesse caso tem a ver com opinião, que é aquele vídeo que eu postei anteriormente, onde eu falo a respeito de opinião, que essa história de opinião não se discute, isso é a maior balela que se tem. Mas vamos tirar o futebol. Com relação à religião, gente, religião é uma coisa que você tem lá relatos e interpretações de diversas ramificações diferentes. Algumas pessoas falam de Jesus, outras do cristianismo, outras pessoas falam do muçulmano, outras pessoas falam do judaísmo, outras pessoas falam de diversas vertentes de religiões diferentes, budaísmo, budismo e assim por diante. Olha, gente, esse tipo de situação é realmente complicado você discutir, porque você não está falando de fatos científicos, fatos que tenham sido comprovados. Então, aí realmente sua opinião é importante, e aí eu não posso discutir um tipo de opinião como essa. Aí dizer que religião não se discute, tudo bem, eu até deixo passar batido. Muito embora nós estamos sentindo cada vez mais também a necessidade no Brasil de se discutir, sim, algumas religiões que têm a única e exclusiva função de fazer com que as pessoas virem cabras, né?
virem orangotangos simplesmente seguindo num enxame, todos pensando da mesma forma e dando dinheiro para as igrejas para enriquecer esses pastores que ficam cada vez mais ricos. Portanto, eu acho que se tivermos que discutir religião, esse tipo de religião eu acho que talvez fosse uma discussão bastante favorável. Inclusive, tem que se discutir esse tipo de religião no âmbito político, porque ela está afetando toda a política em função do que ela pensa e das besteiras que ela começa a fazer e dizer. Portanto, é necessário sim que nós tiremos a religião da política. Está na hora de não deixar que pessoas, que pastores sejam eleitos dessa forma como está sendo feito no Brasil e que pessoas apoiadas por igrejas sejam eleitas dessa forma, porque a gente só está vendo bandido vindo dessa área, gente. Vamos ser sinceros. A gente tem muita gente aí que está fazendo campanhas aí para Eduardo Cunha, para... Gente, eu canso de dizer, mas Bolsonaro, se o cara pensa como bandido, anda como bandido, só anda com bandido, fala como bandido, age como bandido, cheira, fede como bandido. Gente, você me dizer que o cara é um santo só porque ele vai numa determinada igreja, eles estão se aproveitando dessas igrejas para poder ganhar eleições. Então é isso que está acontecendo. Mas vamos dizer assim, como religião eu acho até que não se deve discutir, eu vou fugir desse assunto pelo menos por enquanto. Mas vamos falar sobre política. O jovem brasileiro nunca questionou tanto política, nunca se discutiu tanto política. Está certo que a forma como está se discutindo é uma forma burra porque você não deixa a opinião do outro ser destacada. Principalmente aí dos bolsominions que simplesmente falam coisas para tirar sarro, para acabar com discussão, para fazer com que você encerre a discussão. Eles sempre forçam a visão deles e ponto final, e eles não querem trocar ideias, não querem crescer, não querem absolutamente nada. A impressão que eu tenho é que são grupos pagos, e por esse motivo eles vão lá e criam essa celeuma toda e essa neura que as pessoas têm com relação à política. Mas eu nunca vi tanta discussão nas redes sociais e nunca vi tanta discussão ao vivo e a cores, com pessoas discutindo. Eu acho que política, sim, nós temos que discutir, sim, para que nós não deixemos com que pessoas mal preparadas, como por exemplo esse que está hoje no poder, pessoas que sejam mal intencionadas, como por exemplo tantos outros que estão no poder, e que pessoas como Joyce Hasselman, gente, essa mulher cresceu a vida, fez a vida fazendo fake news, espalhando fake news, copiando, plagiando documentos dos outros. Essa mulher fez a vida fazer... E aí, de repente, ela consegue ser líder do governo. Qual é a melhor representante para ser líder do atual governo na Câmara dos Deputados? Essa pessoa e tantas outras, como Tiririca, o Frota... E, gente, olha, eu vou ficar contando internamente muita gente. Mas você pode dizer que eu vou dizer que aquele partido lá, o partido dos sociopatas e lunáticos, elegeu bastante gente desse naipe, né? Então o que nós vamos fazer? Todos os desse naipe aí, você já pode entender que são pessoas que, se o brasileiro fosse mais cultural, se o brasileiro tivesse a cultura de discutir política em rodas de amigos, discutir política em rodas de pessoas quando se encontram dentro da escola, eu tenho certeza absoluta que nós não teríamos governos tão ruins como nós temos hoje. A ideia de você tentar votar em partidos de direita ou de esquerda, você tem que se localizar socialmente em que área você se encontra. Se você é de esquerda ou de direita. Gente, não importa você ganhar 60 mil reais por mês de salário. Se você ganha salário, você é pobre. Porque tem 1%, 10% no Brasil que decidem o que o resto do Brasil vai fazer. 10% da população brasileira tem dinheiro porque mais dinheiro do que 50% do restante da população. Ou seja, é 10% da população brasileira que está determinando e que está colocando candidatos lá, e que se nós não fizermos alguma modificação nisso, uma conscientização política, nós jamais iremos ver essas pessoas sendo paradas e vamos continuar vendo a política sendo realizada dessa forma. Então acredito sim que a discussão política está amadurecendo o Brasil, e eu nunca vi isso na minha geração acontecendo. Talvez uma forma burra ainda, mas eu acho que a partir do momento que as pessoas vão ver mais argumentações, vão ver mais forçando, canais como o meu que discute política com muita frequência, eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão discutir cada vez mais e vão fazer com que não se eleja mais esse tipo de candidato. E por esse motivo,
Vamos discutir sim política e não me venha com esse papo de que política, religião e futebol não se discute. Pode ser que futebol e religião, tudo bem, não vamos discutir. Mas política nós temos a obrigação de discutir porque nós somos cidadãos de um país que precisa criar um senso crítico com relação à política e às formas de dirigir um país. Alguém pobre pode ser de direita? Olha, eu acho que até pode ser, mas ele tem que se entender, antes de ser de direita, ele tem que entender que a direita brasileira vai defender exclusivamente os empresários, grandes empresários, porque até empresários pequenos brasileiros são pobres. E não vai defender você, que é pequeno empresário, não. Vai defender os gigantes que querem acabar com leis trabalhistas, porque daí eles vão tirar dinheiro, esse dinheiro todo, e jogar na conta bancária deles. Eles querem acabar com toda a aposentadoria, porque aí, a partir desse momento, ele pega e tira essa aposentadoria e bota no cofre dele lá. Esse dinheiro que ele tinha que dar em contrapartida, porque aí agora nós temos o Brasil, os empresários e as pessoas físicas investindo hoje quando trabalham numa determinada empresa nas suas aposentadorias. O que eles querem fazer é tirar a parte do empresário, portanto, dizer que isso vai criar mais emprego, gente, é simplesmente um absurdo. Mas é um absurdo que só consegue ser entendido quando a gente tem uma visão política suficientemente boa para conseguir entender de economia, entender o quanto isso é importante, entender essa situação para que você possa não cair nesse tipo de conversa. Ouvir políticos de direita fazendo promessas que o povo vai receber melhores salários, que o povo vai crescer, vai gerar mais emprego. Gente, não é isso que a direita trabalha. Não é para isso. Portanto, eu não vejo errado que você, um pobre qualquer, como eu falo, se você ganha 60 mil, 100 mil reais por mês e ganha de salário, então você me desculpe, você é pobre, porque se alguém cessar um dia de pagar 60, 100 mil reais para você, se você não tiver amiguinhos nos lugares certos, você não vai se recolocar de novo no mercado ganhando esse salário. Portanto, você é pobre, você não tem condições de chegar e ficar tentando apoiar a parte mais forte da corda. Aí você entendeu isso. Tudo bem, eu entendi que eu sou a parte fraca da corda, mas mesmo assim, as minhas ideias são apoiadores da direita. Então tá, tenha consciência disso. Mas quando você pensa que você está vivendo uma luta de classes, que foi exatamente isso que Marx relatou que ele estava visualizando, não foi que ele estava dizendo que tem que haver uma luta de classes. Ele estava dizendo que ele estava vendo que tinha uma luta de classes. E essa luta de classes é normal na política, na economia. Os ricos querem ficar mais ricos e os pobres também querem ficar mais ricos. Ambos estão lutando por uma determinada felicidade dos dois. Portanto, cabe aos pobres, já que os pobres são a maioria, tentarem tirar um pouquinho daqui para que os ricos não fiquem totalmente tomando conta do mundo. Porque se nós todos, pobres, apoiarmos políticas que beneficiem aos ricos, somente aos ricos, gente, me desculpe, mas nós temos que nos esclarecer. Mas eu nunca vi o Brasil discutindo tanta política como está discutindo. Tá certo? Vou falar de novo. Muita burrice, muita miquice, muito zumbi falando muita besteira, muitos canais falando besteira, e que eu tenho a impressão de que as pessoas estão começando a se conscientizar de que esses canais estão falando besteira. Nós da esquerda demoramos muito tempo para fazer uma coisa que as pessoas da direita fizeram mais rápido. Nós começamos a fazer canais tardiamente. Nós deixamos toda a direita tomar conta das mentiras erradas, das falsas propagandas, tomarem conta de tudo que acontece politicamente no Brasil, com suas opiniões erradas, suas opiniões que mentem descaradamente a respeito de economia, a respeito de política, mas nós deixamos que essas pessoas chegassem lá porque nós acreditávamos na via convencional. O mundo está mudando e por esse motivo nós estamos partindo também para as redes sociais. Nós estamos partindo para os canais do YouTube para que nós possamos finalmente conscientizar a pessoa com sensos críticos para que haja sim uma discussão mais honesta, uma discussão mais interessante nesse sentido. Senhores, é isso que eu estou dizendo para você. Vamos discutir politicamente, de preferência não acreditando nesse tipo de lixo cultural que apareceu aí, como esses 1964, entre livros. Gente, quando é que você botou entre livros aí, já ficou uma coisa absurda, porque é tudo mentira dentro desse negócio. E vamos fazer o seguinte, vamos apoiar uma CPI para investigar de onde veio esse dinheiro, porque é um dinheiro público apoiando mentira, apoiando Olavo de Carvalho, apoiando formação de cursos, e está aí fazendo propaganda na internet. Senhores deputados, senhores senadores, vamos fazer uma CPI a esse respeito. Chegou a hora. Bom, gente, é final e até o próximo vídeo.